Quero dar o meu boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui pelo nosso canal no YouTube. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o canal de transmissão da mensagem da celebração da noite da Igreja Batista da Orla Oceânica. Nós hoje estamos com atividades virtuais. No próximo domingo teremos atividade presencial, mas hoje, especificamente, nossos irmãos e irmãs já estão avisados de que a nossa reunião de hoje é online, com a transmissão da mensagem pelos nossos canais no YouTube. E hoje estamos começando uma nova série de mensagens. Uma série de mensagens que tem a ver com uma campanha internacional de cuidado com a criação. Chama-se Tempo da Criação. Uma atividade do movimento Laudato Si, baseado na encíclica do Papa Francisco, de 2015, que desde então vem se realizando ao longo dos anos. Todos os anos, nossa igreja realiza uma série de mensagens alusivas ao tema da campanha daquele ano. Então, nós já estamos na 7ª série de mensagens. O 7º ano em que a gente registra esse evento que interessa a toda a comunidade cristã do mundo todo, em todas as denominações, em todos os segmentos cristãos no mundo. E o que nós fazemos? Nós fazemos estudo bíblico, reflexão bíblica, mensagem bíblica, de como aquele tema proposto pelo grupo do movimento Laudato Si tem a ver com a nossa vida como cristãos e cristãs em nossas comunidades. E esse ano a campanha tem como tema Paz com toda a criação. Por isso que nós estamos propondo essa reflexão a respeito de uma espiritualidade que possa fazer sentido para os nossos dias atuais. Estamos chamando de ecoespiritualidade, que é um segmento de estudos teológicos, filosóficos, sobre práticas de espiritualidades voltadas para o cuidado com a natureza, com a criação, como nós cristãos falamos. Então, nós vamos pensar aqui durante esses próximos dias, esses próximos domingos, sobre essa nossa responsabilidade, o nosso compromisso em cuidar do planeta que Deus nos deu como dádiva, como presente, o lugar onde que nós habitamos, que fazemos dele a nossa casa. Só temos esse. Outro dia estava falando, num dos nossos cultos presenciais, o quanto é raro a gente viver no nosso planeta. O próximo planeta com prováveis condições de vida como o nosso está a 125 anos de distância, anos-luz de distância da gente. Isso quer dizer que se nós viajarmos à velocidade da luz, levaremos 125 anos para chegar lá. O problema é que a gente não viaja à velocidade da luz. A nossa velocidade é muito menor. Levaremos muitos anos, talvez aí séculos e séculos, para que nós possamos chegar a esse lugar. Nem mesmo os nossos bisnetos, tetranetos, terão condições de chegar lá se nós viajarmos daqui agora. Então, meu querido, minha querida, vamos cuidar bem da nossa casa, porque só temos essa. E foi essa que Deus nos deu para a gente cuidar. A nossa mensagem ela será bíblica. Ela não será uma mensagem teórica. Nós vamos procurar na Bíblia formas da gente colocar em prática uma espiritualidade de cuidado com a vida e cuidado com a criação. O tema será ecoespiritualidade, da desolação à paz com toda a criação. É isso que nós vamos falar aqui durante esses dias. Como que nós podemos, diante do quadro de desolação que a natureza, que a criação se encontra,
como que nós podemos encontrar caminhos de paz, construir a paz, viver bem nesse cenário de crise climática, ambiental, crise social, crise econômica, crise política que o mundo vem atravessando. Nós fizemos uma opção, que é a opção proposta pelo movimento Laudato Si. Estudarmos a partir do livro de Isaías, capítulo 32. Então, toda a série será baseada entre os versículos 14 e 20. A cada domingo, nós vamos meditar num versículo dessa passagem. Mas o tema que está vinculado a esse texto tem a ver com todo o capítulo. Então, eu convido você, aí no seu tempo, quando você tiver um horário de folga, leia a Bíblia, Isaías capítulo 32, e você vai descobrir tantas coisas interessantes sobre isso. Eu escrevi um texto, coloquei no meu blog, ele é um texto introdutório para essa série de reflexões, de por que nós estamos preocupados com isso. Estamos vivendo um tempo que o profeta Isaías anuncia como um tempo messiânico, que é marcado por essa desolação, pela destruição, pela terra arrasada, pela maldade dos homens, pelo fato dos homens, da humanidade, das pessoas, de modo geral, terem se afastado de Deus, terem vivido uma vida longe dos propósitos de Deus. E começamos hoje falando sobre como que a gente pode fazer com que a gente supere essa desolação, como que a gente desconstrói essa cultura de exploração da terra, de destruição da natureza. Então, sem mais demora, nós vamos passar para a nossa apresentação, que é sempre como nós fazemos em nossas gravações da mensagem. Sempre nós nos preocupamos em colocar o texto bíblico, de colocar as passagens que nós queremos desenvolver com os irmãos e irmãs. Se você tem a sua Bíblia, você pode pegar aí o seu exemplar da Bíblia e fazer uma leitura. Não tem problema nenhum, você pode abrir aí. Muitos irmãos e irmãs se reúnem com a família para poder fazer essa devoção, esse momento especial de adoração. E nós vamos fazer aqui a nossa leitura a partir do texto que a gente propôs para os irmãos, ok? Então, aí vai a nossa apresentação da série de mensagens Ecoespiritualidade, da Desolação, que é esse quadro que nós nos encontramos, para a paz com toda a criação. Como é que a gente pode viver em paz com a natureza, sem que ela reaja tão violentamente como tem acontecido nas catástrofes ambientais do nosso tempo. Então, para a gente poder fazer a leitura do texto, vamos, em primeiro lugar, encontrar o tema da mensagem de hoje, que é desconstruir a cultura de desolação. A desolação que nós vivemos não é apenas um quadro, mas é um aspecto que envolve a nossa maneira de ser, de pensar. Nós temos uma mentalidade destruidora que está consumindo o planeta e nós precisamos superar, desconstruir essa cultura que explora simplesmente, sem se preocupar com a sua natureza, com a sua reconstituição. O texto que vamos escolher para hoje está dentro dessa passagem de Isaías, capítulo 32. Nós faremos a nossa série toda ela baseada no capítulo 32, dos versos 14 até o último, que é o versículo 20. E hoje vamos fazer uma leitura do versículo de número 14, que é o primeiro da série. O texto diz assim: a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre de sentinela se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos. Esse quadro de desolação
que a humanidade se encontra é semelhante ao que nós estamos vendo nos dias atuais. As cidades, os lugares de fortaleza, os lugares que deveriam ser de segurança, todos eles apresentando sinais de insegurança, de destruição, que são afetados pelas consequências do que nós estamos fazendo com a natureza. Gente, a vida, em todas as suas formas, em todas as suas expressões, encontra-se em risco. Essa é uma frase que eu tenho repetido muitas vezes em nossa igreja. E ao dizer isso, nós somos interpelados a tomar uma decisão de mudar de atitude. Nós precisamos tentar reverter a tendência de destruição daquilo que sustenta a vida em nosso planeta. Nossa atitude deve estar sempre relacionada com um reconhecimento de que nós somos responsáveis por esse problema que a humanidade vem passando. Sim, eu e você somos parte do problema, mas também somos aqueles que sofrem as consequências, com o aquecimento global, com a destruição dos meios, dos biomas que produzem essa biodiversidade. Nós somos aqueles que sofrem as consequências. Mas ainda mais, temos que ter a consciência de que, embora sejamos tanto os promotores quanto as vítimas dessa destruição, temos em nossas mãos os recursos, as soluções para que a gente possa superar esse quadro de risco em que a vida se encontra no planeta. E para isso, precisamos começar a mudar a nossa mentalidade. A base para que esse reconhecimento possa acontecer é a compreensão de que a vida no planeta constitui uma comunidade democrática em que todos e todas precisam ter oportunidades iguais de sobrevivência, baseada em princípios econômicos mesmo, de oportunidades de construção de recursos e de enriquecimento das próprias condições de vida, em que as comunidades que trabalham diretamente com a terra sabem perfeitamente do que está acontecendo, porque ali estão as bases das nossas relações que sustentam a nossa existência, como a produção de alimentos, como o equilíbrio ecológico, como a manutenção dos mananciais hídricos. É lá, em quem trabalha com a terra, entre os povos originários, entre as comunidades afrodescendentes que atuam nos quilombos, são essas pessoas que sabem o quanto nós podemos ainda fazer para resgatar a natureza destruída. A profecia de Isaías, ela foi proclamada no século VIII antes de Cristo. E ele já falava de uma desolação futura provocada pela atitude das pessoas. E o capítulo 32 de Isaías retrata a terra arrasada, sem paz e marcada pela injustiça provocada pelo abandono da relação com Deus, pelo pecado humano mesmo. Isaías pediu, no versículo 12 do capítulo 32, que houvesse um lamento profundo, com gestos simbólicos de dor, como bater no peito, chorar copiosamente, por causa da devastação da terra. Essa profecia de Isaías esteve sempre presente em sua narrativa, em seu discurso, e desde o começo em que ele começa a atuar como profeta,
ele já anuncia a devastação. Lá no capítulo 1 de Isaías, versículo 7, ele declara: a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Por várias vezes, Isaías declarou que a terra estava em pura desolação. Capítulo 17, verso 9, ele diz: tudo será desolação. Mas não somente Isaías, Miqueias, por exemplo, que era um profeta contemporâneo a ele, também diz isso. Miqueias, capítulo 7, verso 13. A terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações. A profecia já declarava que a causa da desolação da criação é o próprio ser humano. Somos nós, eu e você, e toda a humanidade, como participantes dessas ações, dessas atitudes que consomem o planeta. Isaías ele se referiu a problemas que estavam acontecendo lá na sua época, mas ele retratou uma terra, uma cidade devastada, abandonada por aqueles que deveriam protegê-la e cuidá-la, que é bem possível a gente encontrar nos nossos dias. Eu já outro dia assisti algumas imagens tiradas do cenário de Chernobyl, na Ucrânia, e onde teve aquele acidente nuclear na usina nuclear de Chernobyl. Terra arrasada, devastada, onde a vida não serve para nada. Assisti também o cenário de destruição na faixa de Gaza, onde todas as casas foram destruídas por causa da guerra. Cenário de uma terra devastada, onde não há mais espaço para que aquelas famílias que ocupavam aqueles lugares pudessem se reconstruir. Cenário de fome, cenário de abandono, cenário de perseguição, de destruição, de falta de água, de falta de recursos para se viver. Tem a ver com o que Isaías diz no capítulo 24, versos 3 a 5. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Eu vou repetir essa frase. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías também apresenta a imagem de uma cidade que está em ruínas, que é a cidade de Jerusalém, que ele vê na sua profecia após a vinda dos babilônicos, que destroem a cidade na sua época. Até mesmo as fortificações e as torres de vigia haviam sido destruídas nessa visão que ele tem e haviam sido abandonadas. O verso 14, que nós lemos no começo dessa reflexão, diz: a fortaleza será abandonada. A cidade barulhenta, é isso mesmo, né? Aquele burburinho das ruas de comércio, aquele burburinho das pessoas se descontraindo, vivendo uma vida livre nas ruas da cidade. A cidade barulhenta ficará deserta. A cidadela, que é a fortaleza, e a torre de sentinela se tornarão covis, lugar de habitação de animais selvagens. A grama irá crescer, o mato irá tomar conta de tudo.
e haverá grande desolação. Essa é a visão dele. Eram as marcas da desolação que ele via no futuro de Jerusalém. E esse também é o retrato dessa criação devastada em nossos dias, que nos deparamos hoje. É interessante lembrar que Jesus Cristo, em seu sermão profético, escatológico, ele advertiu os seus discípulos para que ficassem atentos aos sinais de desolação do final dos tempos. Ele profetizou a destruição de Jerusalém que veio acontecer no ano 70 dessa nossa era. Ele referiu a essa destruição ao abominável da desolação. Foi o termo que ele utilizou. Como algo ou alguém que produz uma tal repulsa, ao ponto de ser abominável, mas também que produz uma tamanha destruição que chega a ser equiparada a uma desolação. Marcos capítulo 13, verso 14. Também em Mateus capítulo 24 encontra essa mesma citação, mas eu gosto da expressão de Marcos. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, que é no lugar de autoridade, de Deus, de santidade, que não é nada disso. Quem lê, entenda. Ele está fazendo referência a uma profecia de Daniel. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, escapem disso, evitem que isso aconteça, lutem contra isso, porque vocês vão viver tempos muito difíceis. Quais são os sinais dessa desolação da criação nos dias de hoje? Eu vou citar alguns, pelo menos 6 sinais evidentes da desolação da criação. Primeiro, fenômenos naturais extremos, como enchentes, furacões, maremotos, tsunamis, terremotos desproporcionais. Segundo, conflitos e guerras generalizados, como encontramos na Ucrânia e na faixa de Gaza. Terceiro, aprofundamento da desigualdade e da injustiça social. Pessoas vivendo na miséria e ninguém se importando com isso, enquanto outras pessoas acumulam cada vez mais. Quarto sinal, persistência dos quadros de fome e de escassez de água. Quinto sinal, avanço dos regimes totalitários. E sexto sinal, forte instabilidade política. Esses sinais apontam para um declínio moral e espiritual da humanidade que compromete a vida de todas as espécies, todas as criaturas de todas as espécies. A humanidade atravessa uma crise civilizatória sem igual, cujas consequências são imprevisíveis para o futuro do planeta. Essa crise, porém, apresenta um paradoxo, pois ela é produto da própria busca de desenvolvimento e de progresso, provocada pelo acúmulo do capital, pelo aumento da riqueza nos meios de produção. Esse esforço visa buscar bem-estar, vida tranquila, que se traduz em uma cultura consumista desenfreada. Você precisa de carros mais confortáveis, de produtos de informação mais velozes, de meios de produção que demandam menos esforço do trabalho braçal. Enfim, é na busca de progresso, de desenvolvimento e de bem-estar que a destruição da natureza vai sendo cada vez mais avançada. Essa crise, porém, ela não atinge as pessoas do mesmo modo. As pessoas sofrem
de maneiras diferentes. Principalmente as populações mais carentes são as mais afetadas pelas consequências sociais, políticas e econômicas desse cenário da economia global, que quer cada vez mais extrair bens da natureza para poder produzir riqueza. O caminho para uma mudança de atitude passa pelas nossas práticas de espiritualidade, no cotidiano. Práticas comuns do cuidado com a vida, na maneira como organizamos o nosso dia a dia, como se fosse uma verdadeira espiritualidade que se baseia em nossa relação com a natureza. Geralmente a gente trata a espiritualidade, e eu mesmo já preparei cursos e palestras e sermões sobre a espiritualidade como uma experiência de encontro com Deus. Mas eu quero falar de uma espiritualidade que é experiência com Deus, mas que não deixa a criação de fora. Uma espiritualidade que se baseia na nossa relação com a natureza. E é isso que é a ecoespiritualidade. São estratégias para promover a superação da desolação em que a criação se encontra. Eu queria apresentar, então, pelo menos 3 estratégias na nossa prática cotidiana que devem ser efetuadas como exercícios de espiritualidade, como se fosse uma devoção, como se fosse a nossa expressão de adoração e de encontro com Deus. Vamos ver quais são essas 3 atitudes? A primeira delas é valorizar a vida em comunidade. Nós precisamos entender que uma espiritualidade eficiente, produtiva, tem a ver com o serviço ao próximo. E quem é o nosso próximo? Qualquer criatura de qualquer espécie na natureza. Todas as espécies, todos os seres vivos precisam ter oportunidades iguais de existência. Todos e todas, todos os seres vivos precisam ser tratados com oportunidades iguais de vida. Vivemos em uma comunidade de seres vivos que é complexa e marcada pela diversidade. É também uma realidade que nós precisamos entender que preservar essa diversidade da vida ou biodiversidade é garantir que a vida, no seu sentido mais amplo, mais pleno, continue de forma dinâmica, produtiva, abençoando a todos e todas. Todas as formas de vida importam, porque todas foram criadas por Deus. Gálatas capítulo 6, verso 2, nos chama a essa prática de espiritualidade. Ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros. Não é só do seu próximo semelhante a você, mas também dos outros seres vivos que estão sendo devastados, desolados, abandonados, destruídos pela nossa exploração. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Segunda atitude, mudar nossos hábitos do cotidiano. A maneira como praticamos a nossa higiene pessoal, a nossa limpeza da casa, a maneira como nos vestimos, a maneira como nos relacionamos uns com os outros, como fazemos nossas refeições. Esses hábitos do cotidiano que todos nós temos. Essa preocupação em mudar os nossos hábitos tem a ver com uma espiritualidade da praxis. Cuidar da vida requer uma praxis cotidiana. Todos os dias a gente precisa fazer alguma coisa para cuidar. Não podemos nos descuidar.
que demonstre a nossa atenção com as nossas condições de existência. A maneira como consumimos, nossos valores e até a maneira como cuidamos dos resíduos que produzimos implica na qualidade de vida de toda a criação. Fazer o bem, como diz as Escrituras, praticar boas obras, como nos faz o apelo de fé, ser generosos, sermos solidários, implica hábitos saudáveis de vida, tais como reciclar, adotar um estilo de vida mais simples, preservar a natureza à nossa volta, cuidar dos seres vivos, das plantas e dos animais silvestres que estão à nossa volta. Isso tem a ver com o conselho de Paulo, por exemplo, a Timóteo, capítulo 6, verso 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Aí eu fico pensando, isso é só para gente semelhante a você, só para o seu próximo, seus familiares, seus amigos? Não, é para toda a natureza, toda a criação. Precisa ser cuidada, precisa que nós pratiquemos o bem com elas, que façamos boas obras para a natureza, que sejamos generosos com o meio ambiente, que sejamos prontos a repartir a nossa habilidade com toda a criação. Terceira estratégia: desenvolver princípios de cooperação e solidariedade em nossas práticas. E isso tem a ver com uma espiritualidade do compartilhamento. As crises ambientais e climáticas exigem da humanidade hoje uma mudança radical nos seus processos econômicos. A exploração da natureza, a emissão de poluentes na produção de bens de consumo, tudo isso precisa dar lugar a uma economia baseada no cooperativismo, na solidariedade, na partilha, na abertura de espaço para que todos e todas tenham oportunidades iguais. Hebreus, capítulo 13 e 16, nos orienta a esse exercício de espiritualidade. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Queria concluir essa palavra dizendo que nós não podemos esperar grandes mudanças na humanidade se essas mudanças não começarem a acontecer a partir de nós mesmos. O modo como cuidamos de nossas necessidades pessoais, de nossas casas, de nosso entorno, exerce grande influência na vida dos outros, da sociedade, daqueles que nos observam, daqueles que nós amamos e que querem seguir o nosso exemplo. Essas mudanças precisam acontecer a partir de nós. E o primeiro passo para isso é a consciência, adotar a consciência de que nossas atitudes são modos de glorificar a Deus, são modos de agradar a Deus, são modos de nos colocar diante de Deus. Romanos, capítulo 11, 36, Paulo ele dá uma expressão que lembra a gente muito bem qual é o lugar de Deus na nossa vida. Paulo diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Feche os olhos, fale com Deus, peça essa transformação, essa tomada de consciência, para que você seja uma bênção para toda a criação, para que você seja um instrumento de paz, de reconciliação e de justiça para toda a criação. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra e ajuda-nos, Senhor, a colocá-la em prática em nossas vidas. Desperta-nos, ó Deus,
para que nós sejamos agentes da tua graça no meio da criação, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Quero dar uma palavra de saudação aos nossos irmãos em Cristo de nossa igreja. No próximo domingo estaremos em reunião presencial em nosso espaço. E nós faremos então o nosso encontro festivo, alegre, de confraternização. Espero encontrar todos e todas em nosso espaço para mais um instante de adoração presencial. Deus o abençoe, que Deus abençoe um bom restinho de domingo na presença do Senhor.